Seja muito bem-vindo à edição especialíssima do Dynamo On. Dynamo On, que iniciou sua trajetória na Intersolar Fortaleza de 2024. E hoje a gente está aqui com uma turma muito bacana para falar sobre a Intersolar de 2025, esse ano, agora em Fortaleza, que vai acontecer, para falar de histórias do fotovoltaico, de situações, de cases, de coisas legais, coisas que a gente não pode fazer, né? E para isso, eu tô aqui com uma turma bacana, como eu falei. Tô com Augusto Stelfel, da Loop Services. Eu tô com o Rodrigo Tanaka, da Loop Services, e com o William Oliveira, da Dynamo Estruturas. Eu sou o Emanuel e essa é mais uma edição do Dynamo On. Iniciando, então, eu queria perguntar aqui para o Augusto e para o Tanaka, falar um pouquinho sobre a Loop Services, falar um pouquinho sobre o dia a dia, como é que é a Loop Services, o que vocês organizam lá para os clientes de vocês, como é que vocês conduzem esse negócio de operação e manutenção para unidades de fotovoltaica. Bom, mano, primeiramente, muito obrigado, né, pela oportunidade de estar com vocês aqui, é um prazerzaço, né? A gente é amigo de longa data aí, né? Essa parceria da Loop com a Dynamo é muito, muito bacana. Cara, a Loop é uma empresa focada 100% em operação e manutenção fotovoltaico, né? Um mercado que é teoricamente novo aí, né? A Loop é uma empresa jovem, nasceu em 2021, né? E 100% focado em operação e manutenção. Já veio de um grupo onde tinha um integrador, né? Que era a Polo Energia, tem um integrador, a Polo Energia ainda existe, né? Mas hoje a Loop, vamos dizer assim, que é a menina dos olhos do grupo de empresas, né? E a gente, como eu falei, né? A gente 100% focado em operação e manutenção, é um mercado muito novo, é um grande desafio, né? A Loop hoje conta com mais de 100 colaboradores em campo, então já tem mais de 400 mega de experiência dentro do setor de fotovoltaico, né? E dentro da operação e manutenção, né? Basicamente a gente faz a parte de manutenção de campo. Então, toda a mão de obra é nossa, toda a parte de engenharia, de planejamento de manutenção, né, a criação do plano de manutenção, né, fica tudo conosco e a execução dele também. E toda a parte de performance, né, que aí entra a operação. A gente tem um COG próprio hoje aqui em Curitiba, né, que funciona 24/7. Então, né, a galera até brinca, né, pô, mas vai monitorar a usina de noite, né, então não tem sol à noite, né, enfim. Mas um dos grandes desafios dentro do fotovoltaico, você sabe muito bem, é a parte de roubos e furtos dentro de usinas, né? Então a gente tem, durante o dia, a gente tem todo o monitoramento de geração, né? Toda a parte de performance da usina, e à noite a gente cuida do monitoramento, da segurança das câmeras, monitoramento e tudo mais. Muito legal, muito legal. E você, Tanaka, me conta, cara, engenheiro orçamentista, me conta, o que você faz lá? Eu vim de outra área, né? Vim da área de fotovoltaico, mais da área de implantação. Então, eu vivia muito a questão do lado do investidor, né? Entender as dores do investidor. E quando eu fui convidado a participar do grupo da Loop, eu entrei para a área de OEM, uma área que eu confesso que eu não tinha olhar para ele, né? Uhum. E quando você é inserido nessa área, você entende qual é as dores do investidor, né? Porque ele coloca o dinheiro, ele coloca o CAPEX dele, mas muitas vezes o OPEX fica de lado e a gente não coloca na conta e depois a reclamação do investidor vem, né? Então é muito importante entender o lado da OEM também, o papel da OEM no investimento. E hoje eu estou responsável pelos orçamentos que passam lá para a gente fazer a entrega para o cliente. É bem legal, né? Porque assim, o investidor ele vai lá e coloca uma grana no negócio, né? Vamos diversificar, vamos investir num negócio diferente, que é o fotovoltaico. E aí daqui a pouco não volta, né? Não volta. Existem N maneiras, N situações que acontecem para essa volta. Isso é crítico, né? Isso é crítico. A gente vai falar um pouquinho mais aí, e isso é um ponto bem legal, bem importante que você colocou. E dentro dessa situação, a gente tem uma relação enorme com o negócio, né, William? Enorme com uma operação fotovoltaica. Por quê? Porque nós fazemos parte de um produto que ele é o alicerce de tudo isso, né? E a Dynamo, ela trabalha muito com esse produto. Me conta um pouquinho do dia a dia lá da Dynamo, o que a gente faz por lá e o que a gente entrega na ponta lá para essas usinas fotovoltaicas. Legal, Manuel, bem pontuado aí a questão do alicerce, né? A Dynamo hoje está inserida aí no mercado aí com um dos pontos principais do investimento, né? Pô, a gente costuma falar que a estrutura é o que segura tudo, né? Então, todo investimento
tá ali, vamos dizer assim, em cima do que a gente faz. Então, é um fator importantíssimo. E a Dynamo hoje no mercado está implantada justamente nesse ponto, como o Tanaka falou um pouquinho ali, né, das dores do investidor. A gente tem que fazer uma junção, né, entre o investidor que está ali com a questão do quanto de investimento ele tem, como também de quem vai estar lá em campo aplicando, né, o integrador que vai estar, ou o epicista que vai estar montando essa estrutura, e a Dynamo está inserida diretamente nisso, colocando uma solução que além de ter um bom custo, também tem a facilidade de montagem, e consiga também analisar todos os pormenores que, no final das contas, fazem total diferença na aplicação e também no investimento, que são questões de solo, questões de declividade, questões mais técnicas, como a definição da estrutura mesmo. Então, vou colocar uma estrutura em Fortaleza, vou colocar uma estrutura em Belo Horizonte, vou colocar uma estrutura em Porto Alegre. São estruturas totalmente diferentes. E a Dynamo hoje está no mercado não como uma solução padrão, mas sim analisando exatamente aquela necessidade para a gente poder colocar o melhor custo-benefício na mão dos clientes. Não, muito legal, William. E assim, né, você tocou num ponto interessante e isso tem um impacto direto depois no pessoal da Loop Services, né? A questão de que existem locais diferentes e, para isso, existem estruturas diferentes e nem sempre a informação chega na ponta da forma correta, né? Ou seja, eu vou implantar uma unidade fotovoltaica lá numa região que, quando a gente chega lá, é uma região pântano. A gente fez uma estrutura para uma região que não era um pântano, né? Esse é o ponto. Então, isso existe no dia a dia? A gente tem soluções diferentes ou não? Como é que funciona? Com certeza. Inclusive, a gente participou de alguns projetos, né? Em que, depois do início da negociação ali, o nosso cliente passou e falou: só tem um probleminha aí. Sempre depois que negocia. Surge, né, o negócio. A gente tem um probleminha aqui. Tem um probleminha simples aqui, de tempos em tempos aí, gera uma alagada aí de mais ou menos uns 600 milímetros para cima da estaca. numa região litorânea. Imagina. Então tem de tudo, né, mano? Acho que essa é a parte legal ali da gente conseguir analisar isso. Sim. E poder propor, né, a melhor solução pro cliente, não só com questão de custo, mas sim pensando lá na frente, né? A gente está falando de um investimento de longo prazo, né? Sim. A gente vem, vamos assim, percorrendo, vamos dizer assim, vários processos ali, e hoje a gente tem possibilidade de fazer várias coisas com relação a material, com relação a projeto, que eu acho que é mais importante. E aparece tudo, desde a questão do pântano, como também, tem uma inclinaçãozinha aqui no terreno ali, né? Falei, você pode passar uma altimetria pra gente ali? Não tem, olha, o que é isso? Não tenho, como é que a gente faz? Falei, não sei. O cliente investir ali, né? Contratar um profissional para fazer essa análise ali, passar, deu só 22% de declividade. A famosa pirambeira, né? Sim. Você não faz essa pergunta, não faz uma visita técnica. Sim, então, hoje a gente consegue ajudar muito nisso, né? Também com a visita técnica, a gente faz muito isso quando existe essa abertura e esse tempo, né? Eu acho que esse é um fator também, mais voltado para a Dynamo, né? O fator tempo, quanto tempo você tem para desenvolver esse projeto, essa solução. É um dos maiores desafios que a gente tem ali. Mas a Dynamo hoje se coloca no mercado muito bem com essas soluções. Projetos especiais. Legal. De todas as características ali. Muito bacana. Deixa eu contar uma história para vocês. A gente, há cerca de 2 anos atrás, pouquinho menos, a gente teve a oportunidade de participar da implantação de uma unidade fotovoltaica como investidor. Nós entramos no negócio fornecendo a estrutura, né, e pegamos uma parcela, um equityzinho dessa usina, certo? Essa usina fica aqui na região norte do estado do Paraná e ela ainda não está em operação, ela está em vias finais, aí tem uma questão de rede que está sendo concluída e tal. A gente está com uma expectativa enorme para esse negócio começar. Eu sou com o chapéu do investidor aqui, né? Sim. Eu estava lá esses dias no escritório, fazendo as minhas coisas lá do dia a dia. Chega uma foto para mim, uma fotinha para mim. O seguinte, Manuel,
Teve um pequeno problema. Pequeno. Eu falei, o que aconteceu? Né, o rapaz, o engenheiro que estava lá na ponta lá. Acho que teve um dos inversores aqui com um probleminha. Daí eu fui ver a foto, o inversor tá totalmente carbonizado. Carbonizado. Falei, como é que aconteceu isso? A gente nem ligou a usina não está energizada. Como é que aconteceu isso? Né? Eu, do ponto de vista leigo aqui, porque eu entrei com a estrutura, né? Eu não estou olhando para o dia a dia lá na ponta, de como funciona toda a parte de instalação, de controle. E a gente teve esse caso de que a usina ela não iniciou a operação dela e ela já está com um problema grave lá. A gente já teve que desmobilizar lá o inversor, mandar para garantia e estamos esquentando a cabeça com isso agora, né? É lógico que a gente precisa contratar a Loop para que isso não aconteça, né? Mas me conta, como é que funciona o dia a dia? Quais são os pontos que vocês veem no campo? Como é que vocês enxergam esse negócio hoje? E o dia a dia lá é tranquilo? Não tem problema? Não tem situação? Super, né? Fala um pouquinho pra gente aí. Super tranquilo. Lidar com manutenção é sossegado, né? Brincadeiras à parte, mas é bem isso que o William falou, né? Sempre tem quando a gente tá nas negociações, eu falo com propriedade porque eu tô na linha de frente da parte das vendas, de relacionamentos da Loop. E é muito bacana, porque o que o William trouxe é muito verdade, assim, o cliente ele vai mascarando algumas coisas, e aí você chega num preço, e o cara fala assim, não, mas lá tem só isso aqui que não é bem assim. Então a gente também encontra esses desafios, né? Mas assim, hoje um grande gargalo do mercado, né, e aí eu entendo que muitos gestores de ativo também entendem isso como um gargalo e terceirizam muito por isso, né, é a parte de contratação. Né, você achar um cara né, a gente nunca vai ver uma usina fotovoltaica sendo construída no centro de Curitiba, né, uma geração distribuída sendo construída, né, no centro de uma grande cidade, né, sempre são lugares mais afastados e tudo mais, isso é um grande desafio, né, então um dos grandes desafios são esses, né, e aí a gente tem usinas, né, por exemplo, no estado de Goiás a gente atende mais de 70 mega de usinas e temos SLA de 4 horas de atendimento. Então, se essa usina der uma parada, em 4 horas a gente tem que se deslocar. E tudo no lugar pertinho, fácil acesso, né? Com voos diários, né? Sim. Tudo a gente tem um avião próprio também, todos os mantenedores têm aviões. Lógico. Então, um dos grandes desafios é esse, né? O Brasil, como um país continental, né? Como tamanho, a proporção que ele tem em relação aos demais países, né? Transforma isso num grande desafio. Porque a gente tem usina no Mato Grosso, usina no Mato Grosso do Sul, tem usina em Goiás, tem usina em São Paulo, então você pensa que a gente tem que montar toda uma equipe de campo estratégica justamente para para conseguir que essa performance, não deixar que essa usina fique parada, né? Uhum. Então, e aí é mão de obra, óbvio, né? Você achar um cara que tenha experiência em Nova Mutum, no Mato Grosso, um cara que já tenha mexido com fotovoltaico, isso é um grande desafio. Enorme. É um grande desafio. Normalmente, o que a Loop gosta muito de fazer é desenvolver pessoas, né? Então, eu falo com propriedade, né? Experiência própria. Eu comecei como executivo de vendas hoje, na Loop, né? E hoje estou como head comercial, como responsável por todo o setor comercial, marketing, afins. Então, a Loop tem essa visão de desenvolvimento de pessoas. Isso é bacana, porque é o que faz ser um dos grandes diferenciais da Loop, né? Porque não adianta você só contratar o cara, deixar o cara lá, largar o cara em campo, desligou, liga, né? Isso não é um IM de verdade, né? No final do dia, tudo são pessoas, né? Exatamente. Tudo são pessoas. E nesse tema, né, como eu contei, o meu inversor carbonizado lá, né, Tanaka, me conta uma coisa, cara, placa fotovoltaica é tudo igual, velho? Tudo igual, independentemente do que eu posso comprar qualquer uma, inversor é tudo igual. O que carbonizou lá, será que é tudo igual? Todos que eu vou colocar, ela vai carbonizar mesmo? Fala um pouquinho disso aí, cara. A gente, falando um pouco do investidor, ele acaba escolhendo muitas vezes no melhor custo-benefício. Custo-benefício não, menor custo, né? E muitas vezes acaba que esse menor custo acaba gerando dor de cabeça lá no futuro, né? Acontece muito, né, de a gente pegar problemas em equipamentos, inversores principalmente. Então, a gente gosta de trabalhar sempre com produtos que tragam confiabilidade, né, que se resumem em confiabilidade, né? Significa isso, né, que ele traga os melhores resultados, a melhor eficiência e que dê menos trabalho, menos problema, né? A gente costuma dizer que módulos também, a mesma coisa. Aparentemente, você vai olhar um módulo, vai olhar do lado, tem um parecido, e pode ser
que você se engane e pense que é a mesma marca, mesmo modelo, mesma potência, enfim. Mas isso não é verdade, né? Porque a gente tem hoje no mercado vários tipos de fornecedores, vários fornecedores e com tecnologias diferentes, e que cada um tem a sua propriedade, né? A gente costuma dizer muito, e ouvi muito falar no mercado de módulos fotovoltaicos, no termo Tier 1, né? Que aí se traduz em alta qualidade, performance, confiabilidade, etc, né? Então, a gente costuma indicar sempre que possível esses produtos, módulos Tier 1 e inversores que tragam, que se traduzem em bastante confiabilidade, né? Não só esses dois itens no chamado kit fotovoltaico, como também o item estrutura que vocês trabalham, né, que a Dinamo trabalha. A gente procura sempre trabalhar e indicar sempre produtos de alta qualidade, onde tragam boa confiabilidade, resistência à corrosão, né, no caso de vocês. Enfim, estrutura é que nem o William falou, né? Os investimentos que o investidor está colocando lá dentro, lá em cima, que tem que ser muito bem projetado, né? Muito bem elaborado, com bastante detalhes, enfim. E é um grande erro do mercado achar que a usina é feita de módulo inversor. Não adianta nada, né? A gente tem um caso, né? Até uma vez eu comentei com o Emanuel, a gente tem um caso que não aconteceu na Loop, mas é um caso que eu conheço, né? De vivência de mercado e tudo mais. Que o cara investiu lá, colocou um módulo Tier 1, inversor da melhor marca e tal, não sei o que, não investiu numa boa estrutura. Primeiro vendaval que teve, ele chegou lá, não tinha nem o módulo, nem o inversor, não tinha nada, saiu voando a usina, só tinha a grama bem cortadinha, né, mas tinha só a grama lá. Então, quando você vai fazer um investimento de grande porte, né, quando a gente fala de uma usina de geração distribuída na parte fotovoltaica, não adianta você investir só num ponto e querer o custo baixo no outro, porque vai sair caro, né? Então, por exemplo, esse cara, se esse cara, por exemplo, ele não tinha seguro na usina dele, ele vai ter que pagar uma outra usina porque ele não investiu em estrutura, né? Então, é complicado. Né? Uma situação crítica, né? E a gente vê muito isso, né? A questão do CAPEX que você falou, exato, né, Tanaka? Que é a grana inicial. Então, nessa grana inicial, como é um montante grande, o cara conta aquele dinheirinho e fala, não, eu vou no mais barato. Só que no final do dia, a gente tá falando de um investimento de longo prazo, sim, né? Sim. A gente não tá falando de uma coisa curta aqui, e sim um longo prazo. E se sabe que nessa mesma usina, tem umas 10 histórias diferentes, ou mais até, né? Mas, enfim, a gente tava perto de uma região vizinha, na verdade, de uma região onde tinha uma criação bovina lá. Bois. E eu não preciso falar, né? Não vou precisar falar que teve uma briga de boi lá um dia, e dois conseguiram passar, derrubaram a cerca e foram pra cima da estrutura e fizeram uma bagunça enorme lá, né? E aí, William, é aquela situação, né? Que mais uma vez, nesse caso, a cerca ela foi para baixo e o que teve que aguentar o tranco lá foi a estrutura, né? No final do dia, a gente teve que gerenciar e lidar com essa situação lá de dois bois brigando e indo em cima da estrutura. Como é que você vê isso aí? Hoje existe uma responsabilidade nesse investimento? As pessoas estão fazendo ou colocando o produto adequado para o local adequado? Como é que você está enxergando esse ponto aí? Sempre são detalhes, né? Vamos dizer assim, de maneira alguma, quando a gente vai fazer um projeto de uma estrutura fotovoltaica, a gente vai imaginar que um boi vai invadir Começa a imaginar agora, a partir de agora. Vai invadir uma usina, você tem placa, tem história, né? E vai colidir com a estrutura, né? Logicamente que o projeto não é preparado para isso. Então, sempre que a gente faz um projeto, logicamente que a gente vai pegar algumas especificações, realmente parte de normas, né, que exigem que a gente mensure isso dentro de um projeto, né? Então, alguns fatores são primordiais. Solo tá muito agregado à característica do produto que a gente vai colocar ali. A região, com toda certeza, né? Existem soluções que eu costumo falar mais esbeltas, né? Com valores mais atrativos aí, que são algumas regiões com isobretas de 30 e 35 metros por segundo, que permitem que a gente use um material mais simples, vamos dizer assim, né? E outras regiões que não, né? Essa região que você está falando ali, muito provavelmente a gente não teve maiores problemas, porque é uma região mais crítica, né? Uma região ali
do interior do Paraná ali, em que se exige uma estrutura mais robusta. Então, vamos dizer assim, existem soluções para N diversidades. E eu vou puxar um pouquinho do que o Tanaka falou ali, detalhes, né? Detalhes, vou puxar mais uma historinha que a gente viveu no ano passado com relação a módulo, um negócio totalmente diferente, por exemplo, que a gente não tinha vivenciado. A gente fez um projeto muito legal, o cliente passou todas as informações pra gente, datasheet, a gente visitou o terreno, fez um negócio de primeira, andou super bem a montagem da estrutura, o cliente estava muito feliz com o andar da evolução da montagem, até que chegaram os módulos. Chegou o primeiro lote do módulo também, tudo bem, montamos as primeiras mesas ali, legal. O segundo lote do módulo chegou com os frames do módulo em steel frame. Normalmente são de alumínio, né? Sim. E, vamos dizer assim, detalhe, negócio simples, o cara entrou em contato com a gente e falou, William, o módulo tá escorregando. Falei, como assim o módulo tá escorregando? Ele me mande o datasheet aqui, ele me mandou o datasheet estava de acordo. A gente teve que deslocar até lá, 2 dias lá, fritando no sol lá, medindo o módulo e tudo mais. Até que, de repente, a gente olhou uma característica embaixo do módulo e a gente viu os módulos de steel frame, de aço. Isso não foi passado, não foi passada essa informação pra gente. Existe um coeficiente de atrito diferente nesse módulo. Resultado, a gente teve que trocar praticamente ali 70% dos clamps da usina. Nossa. Então, acho que você falou um pouquinho da questão de confiabilidade, né? Então, voltando pro lado da Dynamo, a gente teve do lado do nosso cliente. Mesmo sendo um problema do fornecedor de módulo dele, era um módulo importado, o fornecedor dele até se colocou à disposição de fazer a substituição, mas o fator tempo daí ia ser uma coisa gigantesca. E daí eu vou usar o exemplo da confiabilidade, que a Dynamo, mesmo não sendo, não tendo uma relação direta, né, com aquele problema, a gente estava ali, a gente conseguiu propor uma solução para ele, deu apoio para ele, puxou um pouco de material para o estoque, pensando um pouquinho na frente ali. Então, eu vou falar de detalhes, né? Coisas que acontecem no dia a dia ali e que isso tem que ser pesado na questão confiabilidade. E, principalmente, vou puxar mais um ponto aqui que eu acho que é importante. Sempre o investidor conseguir olhar o todo. Vou usar o exemplo de uma das nossas dores, né? Da Dynamo. A gente olhar o custo específico da estrutura. E a gente conseguir dar um passo a mais. Qual que é o custo da aplicação dessa estrutura, né? Assim, porque, às vezes, a estrutura ela tá ali com valor um pouquinho fugindo ali o que tem do mais barato ali, às vezes, como você falou ali, mas no final das contas, quando a gente pensa ali com um vão de estaca maior, ou um projeto específico, um balanço diferente, quando a gente vai aplicar, a gente tem um tempo de instalação muito menor. Eu acho que isso, com relação ao investimento, é um fator primordial. E segundo, vamos assim, a quantidade de material que ele vai ter que usar na concretagem, por exemplo. Então, a gente conseguir pensar nisso também, né? Otimização. E a gente conseguir olhar como um todo, como o Tanaka falou, a gente não pensar no mais barato agora, ou no que eu tenho disponível ali, mas a gente conseguir pensar lá na frente o que vai acontecer, como o Emanuel falou ali. A gente nem tá funcionando ainda a usina, a gente já tá trabalhando com manutenção. Não acho que não tem dor maior que isso, né? Você tem que fazer retrabalho. Isso é legal. Eu acho que é mais difícil. Isso é legal que você falou, porque é um dos pontos que eu sempre bato com os nossos fornecedores, que a gente tem, né, o parecer de acesso, lá tem a data de COD da usina e tudo mais, a hora que ela fica pronta, né? E aí o EPCista tem o contrato lá dele, que ele tem que fazer a construção, comissionamento a quente e a frio. E aí depois disso, né, a ordem cronológica dos fatos, entra a manutenção em campo, e aí, né, pega todos os relatórios do EPCista e dá seguimento, cria o plano de manutenção e afins. O que a gente sempre fala primeiro que eu sempre discordei do EPCista fazer o comissionamento. Eu sempre acho que o OEM tem que fazer o comissionamento por conta de nós vamos assumir a usina e ninguém mais imparcial do que nós para avaliarmos o que foi feito. Né? Então, assim... Vou convidar vocês para fazer o comissionamento lá. Uma boa deixa aí. Exatamente. Então, ninguém melhor, né? Ninguém mais imparcial para fazer, porque nós que vamos assumir essa usina futuramente. Então, por que eu vou puxar a sardinha pro EPCista, sendo que eu que vou ficar com essa usina durante 25 anos aí, né? Nossos contratos de 24 meses, 36 meses, com renovações, né, a perder de vista. Então, o que a gente sempre fala se você já fechou um contrato com um EPCista de comissionamento,
pelo menos deixa a gente entrar no comissionamento a quente e a frio. Porque a gente consegue fazer essas análises de como que tá a usina e a gente consegue supervisionar. Porque, cara, a gente tá cansado de ver casos aí de EPCista falando que a usina tá linda, a hora que a gente vai assumir não tem nada do que aquele relatório... Exatamente. É um diagnóstico, né? Exatamente. Um diagnóstico completo da saúde daquele negócio. Exatamente. E eu acho que o William tocou numa situação legal aqui, que a gente pode traduzir como pós-venda, certo? Sim. Pós-venda. E eu acho que essa relação pós-venda, ou essa palavrinha pós-venda, ela tem uma relação absurda com a Loop Services. Certeza. E a gente sabe, a gente encara isso no mercado, a gente vê isso no mercado, que tem muitas organizações, empresas que são muito boas em vendas, né? O que é ótimo, o que é bom. Só que isso é completamente diferente do pós-vendas. Porque eu imagino que vocês vão assumir essa usina, vocês vão conduzir ela diariamente e vocês fatalmente vão precisar do pós-vendas. Eles corrijam se eu estiver enganado. Mensalmente, desculpa interromper. Vai lá, cara. Mensalmente a gente tem uma entrega de relatório, né, de nossos resultados, do trabalho, do que a usina está gerando, está comprometendo, enfim. Então, esse documento ele serve como um sinal de pós-venda, um documento de pós-venda, digamos assim, sabe? Que é lógico que existem outras coisas, outros fatores que incluem um pós-venda, como a satisfação, até mesmo o tato direto com o gestor lá do outro lado, enfim. Mas a gente tem um pessoal especializado lá, o pessoal do COG, que faz todo o monitoramento mensal, faz todas as medições e tal, e gera um relatório, tá? Com gráficos e tal, todos os dados, e faz uma reunião para fazer essa entrega mensal para os nossos clientes. Às vezes até é legal falar, porque isso também é personalizável dentro do nosso, vamos dizer assim, do nosso escopo, né? Então o cara fala assim, a gente tem hoje softwares com inteligência artificial, né, tanto na parte de monitoramento de usinas, quanto na parte de manutenção, que conseguem entregar relatórios diários. Sim. Então, nossos técnicos de campo, todos eles têm acesso ao aplicativo, que vai alimentando as ordens de serviço com imagens e tudo mais. Então, você tem a sua usina lá no norte do Paraná e eu quero saber o que foi feito hoje. Eu quero todo dia, eu quero saber o que está acontecendo nessa usina, o que foi feito. Hoje foi feito só uma inspeção visual na estrutura. Beleza. O cara vai lá, vai tirar foto de como que foi, ele vai mandar um relatório, vai escrever como é que foi, o que ele fez, como que estava. E esse relatório vai ser entregue para você por e-mail automaticamente. Bacana. E deixa eu perguntar para vocês já tiveram dificuldades desse ainda no tema pós-vendas, né? Algum problema com algum equipamento, alguma situação onde aquele que eu falei que é o vendedor, que é muito bom, sumiu? Sim. Sumiu, não tem mais, e aí, cadê, como é que é? Sim. Pela atenção, obrigado, valeu. Teve uma situação, ou tem situações dessas ou não? Tá tudo certo? Teve várias, né? Tem uma que me marcou bastante, assim, dentro da minha trajetória, assim, dentro do IEM, né? Que foi uma indústria que tinha um fotovoltaico, e aí eu lembro, foi uma das negociações mais tensas, assim, por assim dizer, que eu tive, porque o cara falou, essa usina aqui, ela não tem projeto. Era uma usina numa indústria, essa usina não tem projeto, e ela pode pegar fogo a qualquer momento. Então você tem que fazer termografia todo dia. Eu falei, tá, então a gente vai ter que colocar uma cláusula no contrato de que se tiver algum incêndio nessa usina, o IEM não é responsabilizado, porque nós não temos nem acesso ao projeto, quem dirá, né, a construção de como que foi essa construção. E aí eu lembro que a gente eu tava domingo, assim, tava no mercado com a minha esposa, com a minha filha e tal, e aí meu celular começou a tocar, atendi e falou, cara, pegou fogo. E era uma indústria, cara, que assim, ela tinha 2 casas de inversores. Se aquele inversor tivesse numa outra casa, era do lado de um cilindro de ozônio, cara, ia, assim, a indústria vira um buraco, assim, sabe? Então, e aí... Deu a lógica, pegou fogo. Deu a lógica, pegou fogo. E aí também carbonizou o inversor e tal. E aí quando a gente foi falar com o fabricante, os caras, tipo assim, eles não queriam nem saber o porquê que tinha dado. A gente descobriu o que tinha acontecido no inversor, que tinha dado no problema no inversor, descobrimos até um erro no projeto lá e tal, de dimensionamento. O cara simplesmente, ele tá nem aí, ele só mandou outro e acabou. Ele não queria saber o que tinha acontecido, o que tinha pegado fogo, né, quais consequências tinha. Falou, pegou fogo. Beleza, tá aí, tu mandar outro, chega em 30 dias.
Então, assim, essa falta de tato, né, com o pós-vendas, a gente que lida, né, com o pós-vendas, né, e até o pós do pós, né, a pós-execução de tudo isso, é um acompanhamento muito que eu faço, né, eu tô mensalmente falando com os nossos clientes, perguntando como é que tá a satisfação, o que a gente tem, né, às vezes até tem umas rixas internas com a engenharia, né, e tudo mais. Ah, sério? Tem isso? Pô, louco, não era possível que tenha isso, vendas e engenharia, Nunca não acontece. andam de mãos dadas, assim, né, tudo um amor, No Parque de Flores, né? Não. Tem essas Achei que rixas. fosse, cara. Achei que... Porque, cara, a gente tem que no final do dia, o cliente paga a conta, né? Ele tá pagando a gente e se a gente não valorizar isso, a gente perde o cliente. Né? Então, você tem que saber se esse cara está satisfeito, se esse cara... O bom cliente é aquele que te indica para um próximo, né? A grande verdade é essa. Sim, Muito bem. É legal isso, né? E vocês também colocaram um ponto aqui que eu achei bem interessante, vou colocar. A gente, esse nosso negócio, né? Ele não está em grandes centros. Ele não está localizado na capital, ou na cidade ali, grande do interior. Ele vai estar no cantinho, lá naquela cidadezinha, naquele sítio, naquela propriedade, lá no canto, enfim, difícil acesso, né? E aí a gente tem uma problemática enorme aí com relação a esse tema, né? A localização desses ativos. E nesse caso, William, a gente está envolvida até esse ponto. A Dynamo consegue chegar a esse ponto ou a gente olha assim e fala, não, aquele cara lá tá muito longe, tá no interior de Goiás lá, deixa ele de lado, a gente não vai chegar até lá. Por mais que a gente é uma empresa de produto, né? A gente não trabalha serviços como a Loop Services, a gente é uma empresa de produto, a gente vai lá e vai entregar um produto para o consumidor. Como é que você vê isso aí? O Brasil é um país continental, né? Então, a gente, né, vamos dizer assim, como uma das propostas do nosso negócio em atender o Brasil inteiro, não tem como a gente não pensar nisso, né? Então, eu costumo falar que a Dynamo, ela tá no ecossistema hoje, né? A Dynamo, ela é muito maior que a Dynamo. A Dynamo é uma empresa super jovem, porém a gente está inserido num grupo em que, vamos assim, participou desde os primórdios do fotovoltaico no Brasil. A gente está dentro de um grupo com uma experiência de mais de 40 anos no nicho metal mecânico, né? Eu, como profissional, sou um profissional também do metal mecânico, vim do segmento automotivo, tô nesse desafio junto com a Dynamo aí há praticamente 2 anos e meio aí já. E então a Dynamo ajuda os nossos clientes com a força do grupo. Então hoje a gente tem uma outra empresa dentro do grupo, que é a Trinolog, que atende o Brasil inteiro e a gente consegue colocar a estrutura aonde for, com a estratégia que tiver que seguir, vamos dizer assim. Independente se esse frete fique por responsabilidade nossa, a gente costuma falar, né? O frete CIF, ou responsabilidade do cliente, a gente também consegue ajudar. Normalmente é o que acontece. O cliente entrando em contato com a gente, eu não consigo a transportadora, vou usar um jargão aqui, tô ferrado aqui, preciso que você me ajude. Então a gente consegue ajudar, colocar esse material em qualquer lugar do Brasil. A gente sabe dos desafios, né? A ruazinha não vai ser aquela ruazinha legal ali. Tem de tudo nessa questão também. E faz parte um pouco também, como o Manu falou, né? Do pós-vendas, da gente conseguir ajudar. Inclusive, o produto da Dynamo é pensado hoje com relação ao transporte. A gente tem várias soluções, né? Não soluções mais, vamos dizer assim, elaboradas com projetos específicos, mas soluções que a gente faz para os distribuidores ali, que a gente também pensa nessa questão do transporte, separação, facilidade para ele conseguir distribuir esse material. E sim, hoje a Dynamo consegue colocar material em qualquer canto do Brasil aí com toda certeza aí, com valor competitivo aí, um prazo legal aí, que eu acho que é uma outra dor do mercado, né? Um dos grandes desafios pra gente ali, prazo. Sempre assim, né? Todo mundo quer pra ontem as coisas, né? E a gente entrega nem que tem que puxar de trator o caminhão pra chegar lá na ponta, né? Sim, já. Acontece, né? Semana retrasada a gente tava com um muquezinho. É raro, mas acontece sempre. Exatamente. Por exemplo, frete FOB, responsabilidade do nosso cliente, ele contratou uma carreta para minimizar custo. Porém, a carreta não cabe na ruazinha. Vai ser um clássico, né? A gente precisou descarregar o material fora, né? Fora da ruazinha ali, contratar um caminhão muque e ir levando um material de caminhão muque pra usina. E nem foi num lugar tão afastado ainda, um lugarzinho
meio próximo da gente aqui, então tem de tudo. Frete é um desafio, como a gente falou. O Brasil é um país continental, né? Hoje a Dynamo fornece estrutura para todos os lugares do Brasil. Graças a Deus a gente já tem grandes projetos em praticamente todos os estados do Brasil ali. Norte um pouquinho menos, né? Mas Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. A gente tem muito projeto e a gente consegue atender bem aí todas as regiões. Esses dias, desculpa só te cortar aqui, cara. Esses dias a gente fez um orçamento lá onde o caminhão ele ia ficar mais tempo em cima de uma balsa do que na rodovia. Sim. Muito louco, cara. Sim. Muito louco. O Brasil é incrível, né? E nesse sentido, como vocês mesmos colocaram, eu queria entender como é que funciona hoje a Loop Services, né? Porque o escritório central de vocês hoje está aqui em Curitiba, certo? Tá. Só que vocês mencionaram que vocês têm aí um número gigante de usinas fotovoltaicas hoje em atendimento. E não estão aqui no Paraná. Estão no Paraná, em Santa Catarina, em São Paulo, Goiás, enfim, no Nordeste. Imagino que tem os mais variados estados aí. Como é que funciona isso? Como é que funciona para vocês, sob o ponto de vista de pessoas, de time? Onde é que essa turma tá, cara? Como é que faz? Pô, a estrutura da Loop é bem bacana, né? Porque eu falo assim, às vezes a gente... hoje a Loop atua em 3 estados, né? Então, eu tava fazendo uma cotação pra uma empresa lá e tal. E aí eu não tinha equipe naquele estado ainda. Ele falou assim, mas você não tem equipe? Eu falei assim, cara, eu tenho uma receita de bolo que é fatal, assim, né? A gente consegue criar estrutura em qualquer lugar, né? A Loop nasceu assim. O primeiro contrato da Loop, a gente tinha literalmente usina no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte. Então... Fácil. Fácil. Era Rio Grande. Era pertinho um do outro, fronteira. Exato. Então a gente tem hoje, nas nossas usinas, a gente tem técnicos rodando, né, tem técnicos auxiliares, duplas rodando para cumprir todos os SLAs possíveis, cumprir o plano de manutenção, né, que também é um desafio, porque você tem que cumprir o plano de manutenção com as paradas das usinas, você tem que religar a usina enquanto você tem que fazer a inspeção, então sempre tem que ter dupla, né, é uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui, que entra muito na parte do o barato sai caro, né? Porque o cara fala para mim que ele vai colocar uma pessoa só na usina, só que a hora que ele vai precisar religar, ele precisa de 2 por norma. Então, eu tô precificando 2, eu acabo sendo mais caro do que ele, mas é porque eu tô dentro do regulamento. Enfim, então a nossa estrutura hoje, a gente tem técnicos e auxiliares que estão na linha de frente, junto com a Loop ali, né, com as usinas e tudo mais, né, que fazem todos os registros, manutenção de manutenção de campo, ordem de serviço e tudo mais. Acima deles, a gente tem os supervisores regionais, né, então a gente tem, em todos os estados que a gente atua, nós temos supervisores para cuidar e fazer manutenções de grande porte, né, quando der precisa de fazer uma termografia, uma CRUV, algo nesse sentido, o supervisor ele já vai estar lá com todos os equipamentos para conseguir realizar o serviço. E aí, dentro do nosso back-office, a gente tem todo o apoio da engenharia para com o campo. Né? Então, a gente tem coordenadores, né? A gente tem uma equipe de coordenadores, gerência e diretoria, dentro da parte de manutenção. E na operação não é diferente, né? Na operação, diferentemente da parte de campo, eles ficam aqui no escritório, dentro do nosso COG, né? Que são os nossos operadores de centro de operações, que ficam monitorando a performance da usina e, principalmente, se ela está ligada ou não está ligada, né? Que é o que gera dinheiro para o nosso cliente final, né? Então, e aí tem todo um fluxo interno dentro da Loop, né? Onde tem fluxo de comunicações e tudo mais, né? A gente tem a comunicação, tem grupos de WhatsApp com cliente, e-mails e afins, né? Mas a estrutura é essa. Então, dentro da estrutura da Loop, a gente consegue separar a operação da manutenção como setores independentes, até porque um cobra o outro. Né? Então, a operação vai cobrar da manutenção se foi cumprido o SLA ou não. Por que não foi cumprido? Por que foi cumprido? Entendeu? Então, isso é muito um dos exemplos, né? Dentre outros vários ali. Então, isso é um negócio bacana. Muito legal. E você tocou num tema legal, Augusto, que é o seguinte, precificação, né? A gente, sem dúvida nenhuma, é uma das dores nossas lá, porque a gente precifica algo, a gente tem um desafio enorme para precificar, e aí você está cumprindo com todas as necessidades e regras e normas que o mercado exige, e às vezes fica fora, porque vem lá e
faz de qualquer forma. Acredito que esse é o teu dia a dia lá, né? Como engenheiro orçamentista, né, Tanaka? Me fala aí como é que é, cara. É fácil botar preço lá no serviço de vocês? É simples, cara? A gente procura sempre seguir um padrão ali, né, de valores e tal, mas óbvio que cada cliente tem um escopo diferente, né? Tem que entender todo o cenário que chega pra gente fazer uma boa análise, pra gente conseguir fazer uma boa precificação. O que influencia bastante, né, na questão de precificação? Primeiro, a quantidade de usinas, potência, né? E o que a gente pode dizer é que quanto maior a potência, mais barato fica, né? O quilowatt, a manutenção do quilowatt, né? Então, se chega um orçamento com uma potência baixa, obviamente que o valor vai ser maior, né, em relação ao quilowatt. Mas, enfim, quando clientes maiores solicitam os orçamentos, a tendência é que reduza bastante o valor, né? Então, a gente otimiza bastante com a questão da inteligência na separação ou na divisão de equipes, né, dentro do território nacional, dividido por clusters, e assim a gente consegue otimizar os custos, né? Então, obviamente, quando a gente tem um valor base ali para a gente chegar, a gente faz o máximo para a gente conseguir atender esse cliente, né? Mas chega de tudo, né? Então, o dia a dia lá é desafiador. Legal. E eu acho que vocês devem passar por isso, né? O mercado fotovoltaico, principalmente no CAPEX, assim, ele é precieiro, mas no OPEX, cara, é demais, assim, é muito, né? Então, vocês devem passar por comparações, né? O cara não compara maçã com maçã. Isso é muito difícil para nós também, porque como o Tanaka falou, né? Chega uma usina lá, por exemplo, uma usina de 1 mega. É uma usina... Para a parte de CAPEX, tá uma usina grande, uma usina relevante já, né? Mas para o OEM, quanto mais usinas, melhor, né? O Tanaka falou, né? Quanto mais usina, mais barato. Você, pô, como assim, né? Mas é a verdade, porque você consegue diluir muita mão de obra, né? Então, você pensa que eu tenho 5 usinas que eu consigo compartilhar uma equipe de 3 pessoas, ou eu tenho uma usina que eu tenho 2 pessoas. Então, no final do dia, fica mais barato, né? A maior quantidade de usinas. E um dos grandes desafios dentro do setor de operação e manutenção, quem está ouvindo a gente aí que é do setor, né, que sabe um pouquinho, está na linha de frente, principalmente da parte de vendas, é essa falta de equiparação em relação aos proponentes, né? Porque teve um caso que eu estava conversando com uma empresa grande e tal, e aí estava conversando com eles e tal, eu perguntei, pô, como é que tá o teu IM hoje, né? Como que tá a tua estrutura de operação e manutenção? Quem que tá te atendendo hoje, né? Como que a gente pode... eu quero entender como é que eu posso melhorar teu atendimento e afins. Aí ele falou assim, não, eu tenho um cara excelente, o cara é top e tal. Toda vez que o meu inversor desliga, ele liga de novo. Eu falei, pô, se esse cara é top, eu tô na NASA, né? Então, assim, porque esse cara não entregou um relatório para ele em relação a desligamentos. A Loop, ela não tem... Ela tem a visão de que... e aí é difícil esse comparativo com essas empresas, né? Que tem esse... um cara que vai lá e liga... que liga o Zé. O Zé, que vai lá e vai subir o disjuntor. Eu tenho uma equipe de pós-operação que tá lá justamente para entender o porquê que aquela usina desligou. Causa raiz, né? A causa raiz, esse é um dos grandes diferenciais da Loop hoje, é a análise da causa raiz. E poucas empresas fazem isso. Né? Então, vocês devem... eu queria ouvir de vocês devem ser comparados com menores também, e que entregam menos e querem igual, né? E aí é difícil. Isso, William, não? Como ele falou, não, o mercado tem de tudo, né? O mercado hoje, infelizmente, tem de tudo. E as comparações, vamos dizer assim, elas sempre vão acontecer, né? No nosso caso, principalmente voltado para a parte de orçamento ali, a gente tem um grande desafio que é o tempo. Sim. Normalmente, quando procuram a gente, o pessoal já tá com a corda no pescoço ali, então... Consegue mandar estaca antes. Aí já é um pouco mais voltado para a solução e a gente vai muito bem. Eu falo mais um pouco da parte de planejamento, né? De você conseguir parar, de você conseguir realmente oferecer a melhor solução possível para aquele cliente. Em sua grande maioria, não. Ele vai passar ali a característica do layout de mesa que ele precisa ali, a gente vai fazer o orçamento com base nisso. E aí entra, como você falou, né? Você comparar maçã com maçã. Eu acho que é a parte mais difícil. E segundo, voltar um pouquinho na questão de confiabilidade, né? O produto que cada fornecedor pode colocar
colocar na mesa, que eu acho que isso é um dos grandes diferenciais da Dynamo ali também. Todo e qualquer projeto que a gente faz, não importa se é uma mesa de 6 módulos que a gente vende ou se é um projeto de 6.000 ou 10.000 módulos. A gente vai fornecer para o nosso cliente toda uma questão de rastreabilidade para ele, desde a origem do material lá na usina até o último ponto de galvanização daquele material, para que a gente consiga dar confiabilidade daquilo que ele está usando realmente ser o que a gente está entregando. O grande diferencial de Vamos dizer vocês assim, também. a gente valorizar o nosso produto, né? Uhum. Hoje a gente costuma falar que na Dynamo a gente tem uma base de controle, de fabricação, projeto e processo que vai além do solar, né? Muito além. A gente está inserido num ecossistema maior que isso, com projetos com muito mais especificação. Então, praticamente para a gente, para a parte do solar, isso é um detalhe, mas isso também tem valor agregado, né? Como você falou, a gente comparar isso com um serralheiro da vida, é um negócio assim, um negócio até às vezes meio que duro, às vezes também, parte de projeto, o pessoal pede muito pra gente. Me entrega o datasheet. Me entrega o datasheet, me entrega o projeto, me entrega a tua solução aqui. E o cara some, cara. O cara some. Some. O que vai acontecer? Ele vai fazer um serralheiro, cara. Ele vai pegar a expertise, tudo aquilo que a gente já estudou, já trabalhou, e ele vai fazendo mais barato. E daí de volta, o barato às vezes sai caro. Incrível. Daí a gente sobra as consequências, nós e eu. Aí a bola vai lá. Olha o serralheiro aí, ó. Cadê? Liga pro serralheiro, voou tudo. E agora? Não existe, né? E vamos dizer assim, isso acontece, né? No mercado, agora a gente tá vivenciando uma oportunidade muito legal, né? A gente tá com um projeto de carport, por exemplo, que o cliente investiu há 2 anos atrás, numa estrutura, colocou lá e, cara, deu ruim. Deu ruim. Então, ele tá desmontando tudo, já desmontou já, e agora ele vai aplicar o nosso produto. Se você tivesse colocado a Dynamo desde o começo, não tinha acontecido nada. Tivesse colocado ali a questão dos pormenores, características do projeto ali, então essa questão de custo, ela realmente é um pouquinho mais complexa, né? E esse cara nunca mais vai comprar mais barato, né? Nada da vida dele. Não, doeu, né? Doeu. Comprar 2 vezes. Eu comprar 2 vezes e fazer tudo 2 vezes e perder a geração que ele tinha, né? A gente sabe que o fotovoltaico está muito relacionado a isso, geração, né? O ROI é isso aí, ROI é geração. É isso, então assim, aí ele deixou de ter aquilo e tal. Não, muito legal esse exemplo aí. E vocês sabem que dentro de uma conversa como essas aqui, surgiu uma ideia muito legal, né? Sim. Uma ideia de a gente dividir um espaço na Intersolar Fortaleza. Eu acho que foi uma sacada muito bacana que nós tivemos, né? Muito legal. E muito dessa conversa aqui, ela está acontecendo por conta dessa ação, né? E uma ação que, lá em 2023, nós tivemos a oportunidade de visitar a Intersolar, lá em Fortaleza, a Intersolar Summit, né? E a gente gostou do ambiente, gostou da feira, gostou da forma como foi conduzido lá, as pessoas que participaram. Aí já em 2024, do ano passado, a gente investiu, a gente participou já como expositor dentro da feira. E não foi diferente para a virada. Agora em 2025, a gente já acertou lá. E tivemos a grata surpresa aí de podermos dividir lá o nosso stand com a Loop Services, né? A gente vai trabalhar em conjunto lá. E eu acho que um dos pontos que, na minha visão, é um ponto fantástico aí dessa parceria é que a gente tem hoje um produto que ele é muito complementar ao serviço futuro que a Loop Services vai prestar para o dono do ativo, né? Isso é muito bacana, isso é muito legal. Então, acho que isso tem uma condição de a gente desenvolver muitas e muitas coisas legais em conjunto, né? E pensando nisso, eu queria escutar um pouquinho de vocês, Tanaka e Augusto, como é que tá a expectativa lá para a feira, né? Vai ser agora, vai ser em abril aí, a gente vai estar lá em Fortaleza. Como é que vocês estão esperando aí conduzir lá os 2 dias de feira? Vocês estão preparando alguma coisa especial? Fala um pouquinho pra gente. Você quer falar? Posso falar? Bom, como você falou, né? Essa parceria surgiu, né, de uma grande amizade também, né? A gente, né, foi num café lá na Loop, né? O Manuel foi lá na Loop tomar um café com a gente e aí surgiu essa história, né? A gente começou a falar sobre a Intersolar e tal, e aí surgiu essa ideia e, pô, fantástica ideia, né? Porque o que a gente brinca que o nosso cliente é o mesmo e a gente não compete em nada, né? Então, isso que é bacana, porque o cara que compra a estrutura, ele está construindo uma usina. E o cara que construiu uma usina, ele precisa de operação e manutenção.
né? Então, isso é muito maneiro, né? Mas, cara, a expectativa tá lá em cima, né? Eu, particularmente, nunca pisei no Nordeste. Vai ser a primeira vez que eu vou pro Nordeste, então tô bem animado para isso também. Que legal. Mas falando do evento, assim, cara, a ideia é espalhar a palavra do OEM, né, pra galera, porque é um mercado ainda que o mercado visto é pouco visto, né, em comparação aos demais, né? Só a gente vê a questão de empresas que tem no setor que fazem operação e manutenção, né? A maioria são EPCistas que entregam um ano de OEM depois do contrato. Então, a ideia é mostrar a Loop como uma empresa 100% focada nisso, com todos os nossos diferenciais, né, principalmente na parte de performance, análise de causa raiz, a manutenção em campo, toda a parte de SSMA, mostrar tudo isso para a galera, né, e trocar ideia, né. Eu acho que o grande diferencial desses eventos são os fóruns, né. Então, esse ambiente de evento, de conversar, de trocar experiências é muito bom, né? Porque às vezes chega um cara que ele não, por mais que ele não consiga ser não tem uma usina ainda, não vai precificar nada, ele vai ser muito bem recebido, a gente vai trocar muita ideia, vai falar de tudo, sobre tudo, né? Dentro do setor fotovoltaico e isso é muito bacana, né? E a ideia é conversão disso, né? Acho que quanto mais contatos a gente tem, quanto mais network, mais pra frente a gente vai, né? Então... Bacana. Você quer falar alguma coisa? Vai lá, Tanaka. Tanaka, só um detalhezinho, Tanaka. Eu costumo brincar, né, que o Tanaka é o curitibano mais paraibano que eu conheço, né? Ele é um cara que gosta muito da região lá e tal, pescador, né? Então, assim, fala pra gente aí, Tanaka, qual que é a expectativa? Eu Nunca pisou no Nordeste, ele também, igual eu. Imagino. não. Eu conheço Fortaleza, muita cidade muito boa também, em João Pessoa, né, em Natal também, enfim, Nordeste inteiro ali a gente conhece. Mas enfim, vai ser um prazer muito grande estar junto lá, né, com a Dirmo lá em Fortaleza, na Intersolar, a primeira edição que a gente vai estar participando, vamos estar mais próximos dos nossos clientes ali também, muita gente que está concentrada no Nordeste, a gente tem pouco contato físico com esse pessoal, né? Então, vai ser uma oportunidade muito boa de estar lá tomando café junto, tirando as dúvidas do povo. Um shopping. Tomar um chopp, enfim. Talvez até precificar, fazer um orçamento ali na hora, ali também. Vamos fazer aqui rapidinho, vamos fazer e tal. E explicar todo o processo ali. Se tiverem dúvidas, a gente está lá à disposição para atender todo mundo. Que legal. Para você que está nos assistindo, né? Dia 23 e 24 de abril agora, nós estaremos lá no Centro de Exposições do Ceará, stand C30, Dynamo Estruturas e Loop Services. Vem conversar com a gente. E nisso, William, como é que tá lá a expectativa da Dynamo? A gente vai trabalhar o que lá na feira? Como é que vai ser? Eu acho que o primeiro ponto, legal, a parte de interação, né? Eu acho que não tem um lugar melhor que feira para isso, né? O network é absurdo. Todo mundo que vai estar lá está inserido no meio do nosso negócio. Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que o segundo ponto que o Tanaka falou ali que é legal também ali é estreitar relações, né? A gente vem criando boas relações na região. Eu acho que vai servir para isso também, a gente conseguir se aproximar ainda mais de alguns clientes que a gente vem com alguns namoros aí. E como o Tanaka falou ali também, talvez concretizar alguns negócios ali que estão em andamento. Eu acho que isso vai ser importantíssimo. E o segundo ponto é que o mercado que ainda é muito emergente, né? Existe uma grande demanda para o solar na região. Eu acho que, além disso, existe uma defasagem, né, de empresas que consigam atender essas demandas, tanto para a Loop quanto para a Dynamo também, principalmente essa parte de metal mecânica, né? É uma região muito carente. A Dynamo tem, né, grandes possibilidades e aporte para poder atender toda a região. Hoje a gente tem uma capacidade produtiva absurda. A gente conversa com os nossos clientes e vem desenvolvendo isso também, né? Que a gente tem uma capacidade enorme de entrega pro Brasil inteiro. Então, a expectativa da feira basicamente é essa. A gente conseguir estreitar ainda mais relações, se aproximar de clientes que a gente está longe. A gente também está aqui no Sul hoje, né? Então, a gente ainda acaba ficando um pouquinho longe ali. Acho que é uma oportunidade fenomenal da gente conseguir se aproximar e... sei lá, vamos dizer assim, grandes pontos, e o fator da marca, né? A gente também tá lá para fortalecer a marca. Sim. Eu acho que isso é importantíssimo também, mostrar para toda a região ali o que é a Dynamo, como o Tanaka falou, sentar, conversar sobre projeto,
trocar uma ideia, ajudar com soluções que também passem isso pra gente, né? Eu acho que isso é muito legal também. Toda vez que a gente tem a oportunidade de sentar junto com o cliente, ele vai colocar uma demanda pra gente, vai quebrar algum paradigma, vai fazer com que a gente faça uma baguncinha ali, né? Eu, como responsável por engenharia, a gente não gosta muito disso, né? De sair do nosso dia a dia, mas eu acho que isso é importantíssimo, né? O mercado exige muito disso hoje, né? De você conseguir fazer mudanças rápidas, se adaptar ao mercado e tudo mais. Então, basicamente, a gente vai estar lá, junto com todo mundo que estiver na feira lá, para dividir experiência, conversar, dar a cara a tapa. A expectativa é essa, que a gente consiga explicar para todos ali o que é a Dynamo e tudo mais. E vai ter preço especial, né? Vai ser uma bem, né? Vai ter preço. Pra fechar na hora, tocar o sininho, vai ter preço, não vai? Feira é feira, né? Então, com certeza, tem preço especial, tem material à pronta entrega, tem projeto novo, tem produto diferente no mercado também, que eu acho que é legal, né? A gente vem aqui falando de estrutura. A Dynamo realmente é uma empresa de estruturas, tudo que envolve o aço a gente pode fazer. Então, a gente tem um ponto muito forte que são as solos e os carports, né? São os pontos fortes que a gente faz, mas a gente também faz estrutura de poste, a gente faz abrigo de inversor, a gente faz galpão. Então, vamos assim, conseguir demonstrar tudo isso também e com certeza vai ter preço especial na feira, sim. Boa. Pois é, eu acredito que a gente vai ter que continuar com esse papo lá em Fortaleza, tá? Já proponho aqui, né? Já proponho para que a gente continue esse papo lá, de lá, fazer a sequência aqui da conversa. E é incrível, né? É o clichêzão, mas tudo que é bom passa rápido, né? A conversa gostosa, agradável, com pessoas muito bacanas, com amigos, passa muito rápido. E eu queria escutar de vocês aí, né? As considerações finais aí da nossa conversa, das expectativas, do mercado fotovoltaico e de como a gente pretende encarar aqui o ano de 2025 e 2026, e 2027, e 2028, que a gente sabe que é um negócio de longo prazo, né? Então, como é que vocês estão olhando para isso aí, Augusto? Bom, cara, assim, o mercado fotovoltaico, ele é um mercado que ele oscila muito, né? Talvez pela idade dele, né? Ele é um mercado muito, muito novo, então você tem mercado onde num mês o preço é um, no outro mês o preço é outro, né? Então, por exemplo, tem vezes que a gente vai precificar um produto lá, ele tá, vamos dizer, R$1 e no mês seguinte ele tá R$2,50. Entendeu? Então, assim, essa elasticidade de preço é algo que faz o mercado fotovoltaico ter altos e baixos, né? Então, ano passado foi um ano muito bom para operação e manutenção, né? A gente conseguiu fechar grandes contratos dentro da Loop, conseguiu abraçar vários contratos, e esse ano não vai ser diferente. A gente está querendo... querendo não, né? A gente vai bater a meta de 1 GB de atendimento esse ano. Legal. Né? Então, e aí futuramente, como o grupo ele já tem uma empresa fora do Brasil, né? Tem uma empresa na França, uma startup voltada à sustentabilidade, a gente entende que, né, a gente entregando essa meta de 1 GB, o próximo passo da Loop é o mercado internacional, que também é um mercado carente. Né? Então, a gente tem muito essa intenção, é um projeto que eu falo direto com o Francis, que é o nosso CEO a respeito, né? A gente fala direto, ele fala, pô, cara, lá na França, né, empresa na França que a gente tem, né? Pô, lá na França ninguém olha para manutenção, ninguém tem essa parte de pós-vendas. Então, isso... Aliás, já faço um convite pro Francis vir aqui pra bancada conversar com a gente também, né? Vai ser massa. Acho que vai ser bem legal a conversa. Vai, com certeza. Ele é um cara que tem muito para agregar aí, né? Então, é um mercado que a gente está olhando, né? Provavelmente ano que vem a gente vai participar de feiras internacionais, né? Como a própria Intersolar Munique, tem a SNEC, que é na China, né? Então, a Loop está disposta ano que vem também uma novidade em primeira mão de abrir para o mercado internacional. Fantástico. Tanaka, e aí, cara? Complementando o que o Augusto falou aqui, de atingimento de meta e tal, né, de 1 GB, eu acho que o que a gente está fazendo aqui, de estar sentado junto aqui, firmando mais ainda a nossa parceria, e também com o resultado do nosso trabalho duro lá na feira, a gente vai conseguir chegar aos nossos objetivos. Então, agradecimento aqui para todos vocês, né? E quem sabe estaremos mais em outras edições aí juntos.
Ah, Com certamente, certeza. certamente. E eu acho uma coisa incrível, né, cara? A gente tem muitas ideias, né, no dia a dia. A gente tem, nossa, que legal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Planejamentos. Só que às vezes falta muito fazejamento. Fazejamento. A gente tem o planejamento, ideias, coisas lindas e maravilhosas, só que não coloca, não concretiza. Eu acho que essa é a prova real de um fazejamento, né? A gente está concretizando uma ideia e está botando em pauta, em campo. Né? Muito legal, fico muito feliz com isso. E aí eu queria escutar do William também as expectativas finais aí, como a gente está olhando o mercado aí para 2025, que a gente tem de olhar aí para o fotovoltaico e para todo esse mercado, como você diz aí, metal mecânico, né, do aço. Sim. Acho que é um desafio, né? Como foi mencionado ali, a gente trabalha com commodity, né? Que é o aço. Então, o mundo interfere na nossa precificação. Acho que esse é um grande desafio. A gente está bem aportado, a gente consegue trabalhar muito bem com isso. Eu acho que é um dos grandes desafios da Dynamo. Com toda certeza também esse ano vai ser o ano que a gente vai conseguir bater meta, vai conseguir vencer objetivos. A Dynamo é uma empresa, o nome não é muito voltado para isso, né? Dynamo vem de dínamo, né? De um aparelho, mas eu costumo comparar muito com dinamismo. A Dynamo é uma empresa muito dinâmica, muito rápida, tem uma adaptação muito legal. Acho que isso é um dos grandes diferenciais que a gente tem. E queria finalizar aqui com um convite para quem tem necessidade aí de estrutura fotovoltaica, galpão, o que for, para conversar com a gente, cara. Com toda certeza a gente vai ter uma solução muito legal. Convite para todos os clientes da Loop aí também procurarem a gente aí, estarem fazendo orçamento com a gente, deixando a gente participar da parte de projeto. A gente tem muito a agregar e tenho certeza também que eles vão ter muito a agregar pra gente ali. Certeza. Então a expectativa é fenomenal, que a gente consiga estar crescendo, né? Acho que a Dynamo cresceu muito. Eu participei desse crescimento da Dynamo, né? Eu entrei num pontinho em que a Dynamo começou a alavancar com grandes projetos e tenho orgulho de falar que eu participei de todos os grandes projetos da Dynamo. Acho que isso é muito legal e cada vez mais a gente vem com projetos mais audaciosos, diferentes e tudo mais. Então, a expectativa é que a gente consiga, vamos dizer assim, como o Manu falou, né? No fazejamento, né? Ação, agir diretamente, fechar grandes negócios ali e seguir aí nesse ano aí cheio de desafios aí. Que legal, turma, que legal. Eu queria falar um negócio que é bem bacana aqui. Eu tenho uma filhinha de 7 anos, né? E volta e meia eu pego ela com um celularzinho que a gente deu pra ela, que não tem nenhum tipo de plano, nada, é só pra ela fazer videozinho e tal. E ela sempre, eu vejo pra ela, eu olho pra ela lá, ela tá brincando com o celular, falando assim, olha, se inscreve no canal, curte, dá um joinha, um like aí. Então eu queria agradecer a todos que ficaram assistindo a gente aqui, a você que ficou nos assistindo. E se você gostou desse conteúdo, gostou dessa conversa aqui, se inscreve lá no nosso canal, dá um joinha, dá um like lá, que a gente vai trazer mais e mais conteúdos iguais e conversas bacanas como essa. Valeu, turma, muito obrigado aí. Valeu. Obrigado. Um abraço. Valeu.